Olá, boa tarde. Há 10 dias do prazo final para o envio da declaração do imposto de renda, menos de 50% dos gaúchos acertaram as contas com o leão. Quem atrasar vai pagar multa que varia entre R$ 165 até 20% do imposto devido. Neste escritório de contabilidade, além dos clientes de carteira, outros chegam na época do imposto de renda. São principalmente idosos, autônomos, profissionais com várias fontes de renda ou pessoas que receberam receitas especiais no período, como precatórios ou questões trabalhistas. O objetivo é corrigir erros comuns e evitar a malha fiscal. Um exemplo que a gente pode dar é aqueles que fizeram alguma negociação com imóveis, por exemplo, que mesmo que ela não tenha nenhum imposto a pagar, ela deve declarar corretamente através do programa Ganho de Capital e informar na sua declaração de imposto de renda. Aqueles que recebem pensão, também é necessário informar o recebimento dessa pensão. Outro exemplo que até alguns anos atrás era desnecessário informar o CPF da pessoa doadora. Hoje não. O software fácil de ser operado torna a declaração do imposto de renda uma tarefa simples, mas o alerta para o preenchimento vale, porque a Receita Federal cada vez mais cruza dados. Se houver algum erro, o governo está muito bem equipado para descobrir essas falhas. Até agora, mais de 940 mil gaúchos entregaram a declaração. Isso quer dizer que faltam 52% dos contribuintes esperados para o Estado e eles têm 10 dias para fazer o acerto. Além dos contribuintes prioritários, que são as pessoas idosas com necessidades especiais e doenças graves, a ordem de entrega é o critério para o pagamento das restituições. O primeiro lote sai em 15 de junho. Uma noite violenta no trânsito de Porto Alegre. Na Lomba do Pinheiro, 3 homens invadiram um ônibus, fizeram os passageiros desembarcarem e incendiaram o veículo. Ninguém ficou ferido. E quase no amanhecer, ocorreu um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na zona norte da capital. O coletivo incendiado fazia a linha Herdeiros e pertencia à empresa Unibus. O veículo passava pela rua João Antônio Lopes, entrada do Beco dos Cafunchos, por volta das 8 horas da noite. 3 homens que estavam no ônibus se levantaram, anunciaram o assalto e mandaram as pessoas descerem. Na sequência, foi ateado fogo no veículo, que ficou totalmente consumido pelas chamas. A Brigada Militar desconfia que a ação é ligada ao tráfico de drogas na região. Já perto do amanhecer, outro ônibus, dessa vez da empresa Conorte, trafegava pela Avenida Voluntários da Pátria, quando foi atingido por um caminhão que passou o sinal vermelho. 25 pessoas estavam no coletivo. 14 delas foram encaminhadas para o HPS e o restante para o Hospital Cristo Redentor. Apesar do susto, nenhum passageiro teve ferimentos graves. Em Tapes, uma situação que tem preocupado a comunidade. São as obras de recuperação da RS 717, que liga o município à BR 116. Um impasse entre o Daier e a empresa vencedora da licitação impede a retomada do recapeamento e as condições da rodovia são péssimas em alguns trechos. Os carros quase param na estrada para poder desviar dos buracos. O Daier informou que o contrato já está sendo readequado porque os custos do material asfáltico aumentaram, mas não há previsão de reinício da obra. A semana começou com muitas nuvens e instabilidade na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia segue assim, chuvoso. Os termômetros não sobem muito, fez 20 graus ao amanhecer. À tarde faz 25. Guaíba vai ter pancadas durante todo o dia. A máxima chega aos 27. Tempo fechado e máxima de 25 em Tramandaí. Veja a seguir. A aldeia Charrua da Lomba do Pinheiro celebra o Dia do Índio com festa.
A tribo de atuadores, oi nós aqui outra vez, celebra Medeia Vozes. De 3 a 25 de abril, às 19h30, na Terreira da Tribo. Rua Santos Dumont, 1186. Apoio TVE e FM Cultura. Samba na Gamboa, vambora! Filho do samba. Uma voz de tirar o chapéu. Carisma. Arrasa na ginga. Uma roda de samba com convidados mais que especiais. Fechada a cortina, estou morrendo de saudade. E aí, preparado para dançar com Diogo Nogueira? Hoje eu tenho que curtir. Samba na Gamboa, toda segunda, 10 da noite. Em Porto Alegre, na Zona Sul existe um rio. Nesse rio mergulha o sol e arde fins de tarde de luz vermelha, de dor vermelha, vermelho anil. Atrás do muro existe um rio. Tempo chuvoso nesta segunda-feira na Serra Gaúcha. As temperaturas ficam amenas em Caxias do Sul. A mínima foi de 19 e a máxima chega aos 22 graus. Chove forte no norte gaúcho. Os termômetros marcam 25 em Passo Fundo. Chuva com trovoadas nesta segunda em Cruz Alta, faz 24 graus. Dia do Índio. A data foi celebrada pela tribo Charrua, de uma aldeia que fica na zona rural da Lomba do Pinheiro, na divisa de Porto Alegre com Viamão. Danças e pratos típicos não faltaram na celebração ao ar livre. Para Maria do Carmo Aquabe, a primeira cacica charrua do Rio Grande do Sul, esse tipo de festejo é importante por ser uma forma de preservar a cultura e os costumes da tribo. Quando chega dia do índio, que é um dia pacífico, que dia do índio vocês sabem, né? Que é todo dia, todos os minutos, mas é importante um dia pacífico, como a lei fez. O importante é fazer o pão típico, cada etnia, né? Por exemplo, os caigangue têm o pão típico deles lá, a bebida típica da forma deles. Os guarani têm da forma dele, meu povo charrua tem. Isso é importante. Cada índio, cada etnia preservar sua cultura para que não morra, já que o índio é pouco mesmo dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil. 11 famílias moram na aldeia Polidoro. São cerca de 50 pessoas que ocupam 17 de uma área total de 40 hectares. Elas sobrevivem de doações e da produção de alguns alimentos. O artesanato produzido numa pequena oficina permite a obtenção de uma renda extra. No Rio Grande do Sul, mais de 400 charrua buscam manter suas tradições em municípios como Santo Ângelo, São Miguel das Missões e Porto Alegre. E agora vamos falar sobre economia. Num cenário de inflação alta, a grande dúvida do investidor é onde aplicar o seu dinheiro. Pequenas variações de taxas de impostos fazem a diferença no ganho final e também precisam ser avaliadas. Para abordarmos esse assunto, nós estamos recebendo no estúdio o consultor de investimentos e doutor em finanças pela URGS, Marco Antônio Martins. Boa tarde. Boa tarde. Mas antes, então, de nós conversarmos, nós vamos saber com a repórter Clarissa Lima se a população tem aplicado o seu dinheiro ou está consumindo mais. Tu costuma gastar ou guardar o teu dinheirinho a mais, assim? Geralmente guardar para decidir depois no que eu vou comprar. Parte guardar e parte gastar. Porque se a gente pudesse só gastar, a gente só gastava, né? Mas tem que guardar um pouco para continuar se mantendo. E onde é que tu guarda? Banco, poupança, embaixo do colchão, cofrinho? Poupança e cofrinho também. No banco. Sempre no banco para render mais um pouquinho. É importante porque é uma preservação para o futuro, né?
Bom, Marco Antônio Martins, então o momento é de poupar, de gastar, de aplicar o dinheiro? O momento é de poupar, por duas razões importantes. A primeira é que a economia está com um momento em que a taxa de juros está subindo. Quer dizer, tem um momento em que a taxa de juros saiu de 7,5% e já está em 13,25%. Então, as taxas de juros estão subindo. Essa é a primeira razão. A segunda razão vem de cunho macroeconômico também. O Brasil passa por um momento econômico em que tem perspectiva de aumento de desemprego, perspectiva de aceleração inflacionária, tem vários riscos na economia brasileira, então todo o investidor, o poupador, o trabalhador tem que se precaver para alguma incerteza que tem dentro da economia e o melhor é poupar nesse momento. A poupança, então, é a melhor forma? Como escolher um fundo de investimentos? A caderneta de poupança ainda é uma boa alternativa de investimentos para o pequeno poupador. Mesmo no momento do primeiro trimestre, em que a poupança perdeu para a inflação, não só a poupança perdeu, alguns fundos de investimentos atrelados ao CDI também perderam para a inflação. A tendência é que para os próximos meses aconteça uma recuperação. Com as tendências de queda da taxa de inflação e de aumento da taxa de juros, a poupança deve voltar a ser uma boa alternativa para o pequeno poupador. O mercado imobiliário é uma boa alternativa também? O mercado imobiliário, neste momento, ele precisa ser examinado com o tipo de empreendimento que você vai investir e o preço que você vai comprar. Quer dizer, você precisa estudar para comprar produtos no mercado imobiliário a preços bem atrativos e, basicamente, voltados para aqueles mercados que têm mais liquidez. Como proteger, então, as aplicações financeiras da inflação? O investidor deve estar preocupado, primeiro, obedecer a regra básica de aplicação financeira, que é diversificar. Um investidor que tem um certo volume de poupança, ele deve colocar um pouco de dinheiro na caderneta de poupança, ele deve investir no Tesouro Direto, deve botar um pouquinho de dinheiro no mercado imobiliário. E se ele tem uma visão mais de longo prazo, por que não dizer, fazer uma pequena parcela do seu investimento na Bolsa de Valores. Pois é, vale a pena então aplicar na Bolsa de Valores? Quais os cuidados que o investidor tem que tomar? Os cuidados que o investidor tem que ter para olhar para o mercado de Bolsa de Valores, o primeiro é colocar uma pequena parcela do seu recurso aplicado na Bolsa. O segundo cuidado tem a ver com o horizonte de aplicação. Nunca podemos esquecer que a Bolsa é um investimento de longo prazo. Então, você não deve ter data certa para usar o seu dinheiro, você não deve comprometer esse dinheiro antes que o lucro chegue. Então, você tem que ter cuidados, basicamente, em relação ao prazo, quer dizer, que é olhar para um prazo mais longo, para um prazo de 1, 2, 3 anos, para você colher os frutos da Bolsa de Valores. Bom, e o dólar está em alta, né? É um bom investimento comprar dólares nesse momento? A taxa de câmbio, vamos dizer assim, o dólar nunca foi um excelente investimento. Por que ele não é um excelente investimento? Porque num determinado momento você ganha um investimento em dólar, mas depois a própria inflação se encarrega de corroer a variação cambial que você ganhou. O dólar é um investimento, para quem gosta de fazer aplicações, mais especulativo. Quer dizer, você tem que entra, ganha um pouquinho, sai e volta para a renda fixa. Esse é o jeito de olhar para o dólar. Ok, então, Marco Antônio Martins, analista de investimentos, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado. Chove ao longo da segunda-feira em Santa Cruz do Sul, na região central. As temperaturas não variam muito. A mínima foi de 21 graus e a máxima atinge os 26 à tarde. Previsão de pancadas à tarde e à noite em Santa Maria, faz 28 graus. Céu nublado e pancadas em Cachoeira do Sul. A máxima chega aos 27.
Veja no próximo bloco. Comércio de animais de estimação movimenta mais de 15 bilhões de reais no Brasil. Já é o segundo mercado mundial. Um desenho animado pra gente grande. No Curta TVA desta semana, tu assiste a animação Faroeste, um autêntico western. Produção premiada como melhor curta pelo Júri Popular do Animamundi e melhor animação no Festival de Brasília de 2013. E quando se pensa também curta, desenho animado, as pessoas automaticamente já pensam numa coisa assim, é mais para criança. Só que na verdade não é. A animação é tão aberta que dá para você explorar qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de tema. Curta TVE, nesta segunda, à meia-noite. Muita gente interessante em um bate-papo inteligente e com muito bom humor. Sem censura, de segunda a sexta, 16h. Previsão de chuva, mas com possibilidade de aberturas de sol em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima chega aos 29 graus. Em São Borja, pancadas com trovadas e temperatura de 28 à tarde. Tempo instável em Alegrete, faz 28 graus. Saraus, contação de histórias, teatro e muita literatura. A Festa da Leitura, que começou neste final de semana na Usina do Gasômetro, no centro da capital, reúne arte para vários gostos. A Festa dos Livros começou com música. No espaço da usina, obras com 20% de desconto. Boa parte das bancas é dedicada à literatura infantil. São 21 editoras gaúchas que oferecem obras de todos os gêneros. As atividades gratuitas incluem bate-papo com autores e sessões de autógrafos. Um ciclo de cinema também faz parte da programação. O patrono desta edição é o jornalista Carlos Urbim, falecido este ano. A programação completa você acessa no site da Prefeitura. O evento vai até quarta-feira. E agora vamos falar sobre esporte. O rugby é um esporte que cresce e muito aqui no estado em número de praticantes e de competições. Aqui no estúdio conosco o conselheiro da Federação Gaúcha de Rugby, Virgílio Neto. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde, Lívia. Muita gente ainda não conhece o rugby, né? Mas o esporte, por outro lado, tem se destacado muito aqui no estado. Como você vê essa mudança, esse crescimento de popularidade? A Federação Gaúcha de Rugby ela vê com muito bons olhos esse crescimento da popularidade. Tão importante quanto ter novos praticantes é a gente cativar novos seguidores, novos apaixonados e torcedores do rugby. Aquelas pessoas que não só jogam, mas que conseguem identificar pela televisão ou por outros meios de comunicação e conseguem levar essa paixão para a família, para os amigos. Então é com muito bons olhos que a gente vê e procura trabalhar para atrair novos praticantes e também novos seguidores, torcedores do rugby. Para quem não conhece, então, quais são as principais regras? É muito comparado com o futebol americano, né? Sim, ele é muito parecido com o futebol americano. O futebol americano é uma derivação do rugby. O rugby e o futebol, que o Brasil é pentacampeão mundial, eles nasceram juntos. Então, as regras, o campo tem as mesmas medidas do campo de futebol. São duas variantes, é o rugby de 15 jogadores e o rugby de 7 jogadores. A variante olímpica é a variante de 7 jogadores de cada lado. E a essência do jogo é manter a posse de bola e conduzir a bola até atrás da linha de fundo do adversário e apoiar a bola no solo. Tem que ter o contato mão, bola e chão. E nisso a linha da bola é linha de impedimento e eu tenho que
quanto mais longe do meu campo de defesa eu puder manter a bola, melhor. Como se estrutura o rugby aqui no estado? São em 3 divisões. Primeira divisão de adulto primeira divisão, adulto segunda divisão e uma divisão de acesso com 4 equipes. A primeira e a segunda divisão tem 6 equipes cada, fora um campeonato juvenil estadual com 6 equipes também e um campeonato feminino estadual também com 6 equipes. E tem o secretário-geral da Federação Gaúcha, que ele trabalha para um conselho pré-estabelecido e dentro da federação, cada campeonato tem um gerente de competições. O número de times tem aumentado? Tem aumentado muito, Lívia, tem aumentado muito. São 6 equipes na primeira divisão, 6 na segunda, 4 na divisão de acesso, mas o número de clubes em formação e os núcleos em formação em todo o estado cresceu muito dos últimos 5 anos para cá. Quais são as competições que estão em andamento, então? Primeira divisão do Campeonato Gaúcho, segunda divisão do Campeonato Gaúcho, Campeonato Feminino e festivais femininos, campeonatos femininos também, além do Campeonato Juvenil. Em termos de competição nacional, a gente tem agora em junho, começa o Super 8, cujo representante gaúcho é o Farrapos, que desponta, está na elite do rugby nacional, que é a equipe de Bento Gonçalves. Nós temos a informação que vai ter Brasil e Paraguai, não é mesmo, em Bento Gonçalves? Sim, Estádio da Montanha, dia 9 de maio, 13h, recebe Brasil e Paraguai, último jogo dos Tupis, né, a seleção brasileira como é conhecida, dentro do Sul-Americano. Jogou esse fim de semana, joga no próximo e faz o jogo em casa dia 9, 13h, Estádio da Montanha, lá em Bento Gonçalves. Bacana, então. A gente vai seguir acompanhando. Virgílio Neto, conselheiro da Federação Gaúcha de Rugby, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da TV. Obrigado. A instabilidade predomina nesta segunda-feira na região da Campanha. A máxima atinge os 26 graus. A chuva intercala com períodos de tempo mais aberto em Pelotas. Faz 26 graus. O litoral sul vai ter pancadas ao longo do dia. A máxima vai ser de 27 em Rio Grande. O setor dos animais de estimação movimenta no Brasil mais de 15 bilhões de reais por ano. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos. Kira é a criança da casa. A pequena Shih Tzu vai ao pet shop toda a semana, ganha roupinhas, enfeites e brinquedos. Todos esses mimos custam mais de R$300 por mês. Eu compro tudo que eu vejo que é novo, porque todas as pets que eu vou agora, desde que eu tô com ela, eu vou comprar. Então ela usa hoje desde todo o medicamento que ela precisa, até as roupas, daí as coleiras, daí ossinho diferente para ela comer. O que tem dado a Grace tantas opções é o mercado pet, que tem apresentado um potencial cada vez maior nos últimos anos. Com cerca de 1.800 clínicas veterinárias, 5.000 pet shops e 7.000 estabelecimentos de venda e distribuição de produtos pet, mais de 15 bilhões de reais são movimentados por ano na economia nacional, colocando o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de faturamento sobre a indústria de produtos pet. A partir do momento que eles trazem o cachorro para dentro de casa e ele passa a ser um membro da família, ele recebe um tratamento melhor, né? Principalmente por isso tem crescido tanto esse ramo de banho e tosa, hotelaria. São mais de 40 milhões de animais de estimação no mundo, o que torna os investimentos em pets e agropecuárias boas oportunidades de lucros e negócios. Pet food, higiene e acessórios são os produtos mais procurados, porém as rações são os que apresentam os custos mais elevados. O Jornal da TVE fica por aqui. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa tarde e até lá.